falaremos sobre 4 fatos que você deve dominar inicialmente para resolver uma questão que envolve funções do primeiro grau. Primeiro fato: a regra ou lei de formação da função, ela sempre pode ser reduzida à expressão do tipo f de x igual a a vezes x mais b. O x é uma variável que é chamada independente. O a e b são números reais, chamados coeficientes. Em particular, o a é diferente de zero e o b é um número real qualquer. O segundo fato diz respeito a esses coeficientes. Você tem que saber identificar os coeficientes que são chamados angular e linear. O coeficiente angular é o valor que multiplica o x na expressão da função do primeiro grau. E o coeficiente linear é aquele número que está sozinho, sendo somado. E por que é importante identificá-los? Porque através deles você consegue construir o gráfico da função. Vamos lembrar que quando se fala em função do primeiro grau, você está considerando o conjunto dos números reais como sendo o domínio da função. Ou seja, no lugar desse x você pode colocar qualquer valor real. Por exemplo, se f de x é igual a 2x mais 4, essa daqui é uma função do primeiro grau? Sim, ela é uma função do primeiro grau, porque esse formato da expressão dela, da lei de formação, é modelado por esse a vezes x mais b. Bom, mas quem que é o a, o coeficiente angular? É o valor que multiplica o x. Aqui no caso, o número que multiplica o x é o 2, então o coeficiente angular é 2. E o b, que é o número que está sendo somado sozinho ali, é o chamado coeficiente linear. O b é o 4. Então, f de x igual a 2x mais 4 é a lei de formação de uma função do primeiro grau. O coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é 4. Mas e se você tiver uma função do tipo g de x igual a menos 3x mais 6? Sim, ela também é uma função do primeiro grau. Por quê? A regra, a lei de formação dela, se encaixa neste modelo teórico, f de x igual a vezes x mais b. Aqui mudou o nome da função? Não tem problema quanto a isso. Mas note que a variável independente está sendo multiplicada por um número diferente de zero e existe outro número sendo somado. Então, essa função é a função do primeiro grau e o coeficiente angular vai ser o número que multiplica o x. Aqui no caso é menos 3. E o b é o coeficiente linear, é o número que está sendo somado, que aqui no caso é 6. Então a g de x é uma função do primeiro grau ou função afim, e o coeficiente angular é menos 3, o coeficiente linear é 6. Por que é importante saber identificar esses coeficientes? Porque através deles nós podemos construir o gráfico dessas funções. Mas por falar em gráfico, você tem que dominar o terceiro fato sobre essas funções, que é o gráfico da função. Lembrando que o domínio de uma função do primeiro grau é o conjunto dos números reais, então o gráfico é uma reta. Se você tiver uma restrição desse conjunto, ou seja, você não tiver o domínio sendo o conjunto dos números reais, então o gráfico vai ser formado por pontos de uma reta, por segmentos de reta, por semi-reta, depende da situação. Nesse nosso caso aqui, como estamos analisando o gráfico de uma função do primeiro grau, o domínio é o conjunto dos números reais. O gráfico pode ser uma reta que é característico de uma função crescente ou uma reta que é característico de uma função decrescente. Esse modelo à esquerda aqui, ele é o jeitão do gráfico de uma função do primeiro grau que tem o coeficiente angular maior do que zero, ou seja, o a maior do que zero. E esse da direita é um modelo para o gráfico de uma função do primeiro grau que tem o coeficiente angular menor do que zero. Isso significa que a f de x igual a 2x mais 4, ela vai ter um gráfico parecido com qual desses modelos? Bom, eu vou lá e identifico o a. O a é o número que multiplica o x, o coeficiente angular é 2. Esse coeficiente angular, que é 2, é maior do que zero.
Se ele é maior do que zero, então a função ela vai ter o gráfico do jeitão desse gráfico aqui da esquerda. Agora, a g de x ela tem um coeficiente angular negativo, como a gente já viu. Então, o gráfico dessa g de x vai seguir um padrão parecido com esse aqui da direita. Mas para completar o gráfico, determinar todos os detalhes dele, você tem que saber o quarto fato, que diz respeito às intersecções do gráfico com o eixo x e com o eixo y. A intersecção da reta, que é o gráfico da função, com o eixo y, é sempre no ponto do plano 0b. E no eixo x sempre vai ser o menos b sobre a, que no plano é o menos b sobre a, 0. A mesma coisa ocorrendo para este outro. Vamos esboçar o gráfico rapidamente dessas duas funções dadas. Num primeiro momento, a gente tem que saber qual desses dois modelos serve para essa função f de x igual a 2x mais 4. Bom, o coeficiente angular é 2. Se o coeficiente angular é 2 e 2 é maior do que 0, então o modelo que vai servir para essa função é o da esquerda. É o modelo cuja reta é característica de uma função crescente. Daí você se pergunta, qual a intersecção com o eixo y? Ora, a intersecção com o eixo y vai ocorrer naquele valor que é o coeficiente linear. Qual o coeficiente linear para 2x mais 4? É o 4. Então, esse valor de intersecção do eixo com a reta é 4, que no plano vai coincidir com 0, 4. E na intersecção do eixo x com a reta, que é o gráfico da função, você tem que fazer o cálculo, menos b sobre a. Vamos fazer esse cálculo, menos da expressão, o b é 4, dividido pelo a, que vale 2. Então, menos 4 sobre 2, que é menos 2. Logo, essa intersecção com o eixo x para essa função, do gráfico para essa função, ocorre no menos 2. E na função g de x? Vamos lá. O a é o menos 3, ou seja, o coeficiente angular é menos 3, que é menor do que 0. Então, um modelo para ser aplicado ao gráfico desta função aqui é esse à direita, porque ela é do primeiro grau e o coeficiente angular é negativo. Onde ocorre a intersecção com o eixo y? Justamente lá naquele valor que está sozinho no coeficiente linear, que é 6. Então, essa intersecção do eixo y com a reta, que é o gráfico dessa função, aqui nesse ponto é 6. E no eixo x, qual que é a intersecção? Ocorre no menos b sobre a, menos 6, dividido por menos 3. Fazendo o jogo de sinal, nós temos menos com menos é mais. 6 dividido por 3 é 2. Então, esse valor aqui no eixo x, onde ocorre a intersecção, é 2, que no plano corresponde ao ponto 2, 0. E para prestigiar esse trabalho todo, sim, porque dá um trabalhão danado fazer todo esse aparato, gravar, editar a videoaula, deixa aí seu like, considere se inscrever no canal. Até a próxima!